também? Como é que é? Isso é muito bacana, sabe, Renski? Toda trajetória, ela vai ter uma história. Você falou que eu tenho aí, né, que eu construí algo. Todo mundo vai chegar em algum lugar. Para chegar em algum lugar, você vai ter uma trajetória para chegar, né? Na realidade, eu sou mineiro, sou filho de uma mãe que casou com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Com 16 anos de idade, ela era mãe de 2 filhos, né? E com 18 anos era uma mãe separada. Muitas vezes as pessoas pensam que o sofrimento pode ser o motivo das suas lamentações, dos seus problemas, né? E eu também, em um certo momento da minha vida, eu pensei que eu era um frustrado, mas minha mãe nunca deixou com que eu pensasse dessa forma. E assim, eu vim de Montes Claros, né, Minas Gerais, vim com 4 anos para Brasília e com toda essa trajetória eu busquei, né, soluções para que eu pudesse ajudá-la. Minha mãe se tornou empregada doméstica, chegamos aqui em Brasília, onde ela chegou a juntar as moedas para nos dar alimento, né, e passamos por momentos difíceis na vida, mas ela foi muito conquistadora, batalhadora, e ela nunca deixou com que a gente pudesse desistir. Minha mãe tem a 4ª série primária, para você ter uma ideia. 4ª série primária, mas sempre foi uma sonhadora e sempre investiu em nossa vida, né? E falou para que a gente não pudesse desistir. E eu comecei ali a batalhar e sonhar, né, com aquilo que eu pudesse também melhorar o sonho da minha mãe e sonhar para mim também, porque eu sempre sonhei em ter uma família, por mais que a minha mãe pudesse ter a família destruída, porque meu pai foi um alcoólatra há 47 anos. Eu fui um cara revoltado com isso, né, durante 47 anos, ou durante 19 anos, porque 47 foi o tempo que o meu pai, né, bebeu. E eu não queria ver meu pai durante 19 anos. Então, assim, muitas vezes as frustrações da vida nos impedem, né, de enxergar o novo. Quando a gente fica preso, nós ficamos presos ao passado. E ali eu vim tentando, minha mãe teve um companheiro, né? E esse padrasto me ajudou bastante, por incrível que pareça, né? Esse padrasto foi alguém que me ajudou a ter caráter, me ajudou a enxergar algo novo. E eu comecei a batalhar na minha vida, mas futuramente ele também abandonou minha mãe. Então, assim, a história se repetiu, mas eu não desisti, mesmo em meio às frustrações. Eu batalhei, sou estudante de escola pública, estudei na Ceilândia, quando eu vim para cá, morei na Ceilândia, estudei na Ceilândia e fui também aluno da Fundação Bradesco, né? Estudei na Fundação Bradesco, fiz meu ensino médio na Fundação Bradesco e fiz magistério na Fundação Bradesco. E quando eu estudei na Fundação Bradesco e fiz magistério, por incrível que pareça, que não era a área que eu gostaria, entrei lá porque um aluno tinha sido expulso com 3 dias, né, que ele tinha estudado lá e fez uma bagunça e foi expulso. E minha mãe conseguiu essa vaga para mim. Eu entrei, fiz o magistério e eu comecei a dar aula dentro da Fundação Bradesco, né? E nesse processo, dentro da Fundação Bradesco, eu comecei a gostar dessa profissão e aí eu comecei também, fiz o concurso, né, também para o magistério da Secretaria de Educação. E foi onde começou toda a minha trajetória. E onde eu comecei a colocar o meu coração em Deus e a buscar no Senhor. E comecei também a conquistar os meus sonhos. E a enxergar que os meus problemas não eram motivos para paralisar o que Deus tinha na minha vida. Então, trazendo de uma forma um pouco mais resumida, quem sabe faz ao vivo, vou pegar aqui e arrumar a câmera aqui, né? Resumidamente, talvez o senhor não teria uma perspectiva de profissão, uma perspectiva de vida, principalmente vinculado à representação que havia do seu pai. Porque o senhor teve um primeiro pai que, na verdade, não existiu, ele foi o genitor, mas não foi o provedor, não teve presença, não teve proteção. E logo depois, o senhor teve a oportunidade de uma outra pessoa, no caso foi um padrasto, mas ele conseguiu repetir a mesma situação inicial. E aí, o senhor teve a oportunidade de
estudar uma boa escola, na verdade. Para quem não conhece a Fundação Bradesco, aqui em Brasília, né? Brasília. Aqui em Brasília fica ali na região administrativa de Ceilândia, uma excepcional escola, na verdade. Excepcional. Não dá nem para comparar com nada, na verdade. E o que eu queria perguntar, eu chamo de senhor porque eu tenho um respeito muito grande, e minha mãe sempre ensinou a gente dentro de casa que não só os mais velhos, mas as pessoas que você tem um apreço, chamar para o senhor. O senhor foi entrar para estudar, mas com qual base de estudo? Porque, tudo bem, você estudou numa boa escola, mas sua mãe não tinha uma trajetória de estudos. Quem você tinha como referência que talvez você se espelhou para começar a estudar, para começar a mudar de vida por meio do estudo? Interessante, Rensky, que os meus professores, né, foram as minhas referências com isso. Os meus professores começaram a ser essa referência para mim. Mas tem um ponto muito importante, e essas pessoas que talvez estão nos assistindo aí, é muito importante isso para eles. Por que isso é importante? Porque assim, nessa trajetória teve algo que aconteceu na minha história. Algo que aconteceu comigo que mudou também a minha vida. Porque quando você tem cheiro de feridas, você atrai pessoas machucadas para perto de você. Quando você tem cheiro de machucado, você sempre vai estar trazendo pessoas feridas também para perto de você. E assim, isso machucava muito ao meu coração. Eu jamais gostaria de ver o meu pai. Porque quando falava de pai para mim, isso machucava o meu coração. Mas eu gostaria de ser pai. E gostaria de ter família. E aí quando você fala assim, de onde veio isso? Né? Veio dos meus professores. E a minha mãe, quando eu me formei, aos 18 anos, eu falei para ela, eu quero fazer uma faculdade. Sabe qual foi a frase que ela me disse? Você não tem condições. Eu não tenho condições de pagar para você. Você tem que escolher, ou você estuda, ou você trabalha. Se você for para uma ANB onde não paga, como é que você vai viver? Então você vai ter que trabalhar. Então você trabalhando, que horário você vai estudar? Então, primeiro você tem que trabalhar, gerar uma renda para você. Mas é interessante que em meio a esse processo, eu sempre acreditei em Deus.